Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Mais uma vez aqui estamos para falar sobre os mártires do cristianismo. Hoje nós vamos falar sobre a primeira perseguição e a segunda perseguição da igreja. A primeira perseguição sob Nero, a segunda perseguição sob Domiciano. A primeira perseguição da igreja teve lugar no ano 67, sob Nero, o sexto imperador de Roma. Este monarca reinou pelo espaço de 5 anos de uma maneira tolerável, mas depois deu liberdade ao maior desenfreio e às mais atrozes barbaridades. Entre outros caprichos diabólicos, ele ordenou que a cidade de Roma fosse incendiada, ordem que foi cumprida pelos seus oficiais, pelos seus guardas e também pelos seus servos. Enquanto a cidade imperial estava em chamas, subiu na torre de Mecenas, tocando a lira e cantando o cântico do incêndio de Troia, declarando abertamente que desejava a ruína de todas as coisas antes de sua morte. Além do grande edifício do circo romano, muitos outros palácios e casas ficaram derruídos. Vários milhares de pessoas pereceram nas chamas ou se afogaram com a fumaça ou foram sepultados sob as ruínas. Esse terrível incêndio durou 9 anos. Quando Nero descobriu que sua conduta era intensamente censurada e que era objeto de um profundo ódio, decidiu, culpar os cristãos, aproveitando a oportunidade para excusar-se, ou seja, para ficar desculpado de tudo aquilo que havia acontecido. Ao mesmo tempo que ele enchia seu olhar com novidades, ou seja, com novas crueldades. Esta foi a causa da primeira perseguição, e as brutalidades cometidas contra os cristãos foram tais que inclusive moveram os próprios romanos à compaixão. Nero, inclusive, refinou suas crueldades e inventou todo tipo de castigos contra os cristãos que podiam ter sido inventados pela mais infernal imaginação. Particularmente, fez alguns deles que fossem até costurados em peles de animais silvestres, lançando-os aos cães até morrerem. A outros vestiu de camisas untadas com cera, amarrando-os a postes e os incendiou nos seus jardins para iluminá-los. Essa perseguição foi geral por todo o Império Romano. Porém, mais bem aumentou que diminuiu o espírito do cristianismo. Ou seja, quanto mais crueldades, quanto mais atrocidades ele fazia contra a igreja mais crescia, o cristianismo crescia ainda muito mais do que isso. Porém, como já disse, aumentou. Foi durante essa perseguição que foram martirizados Paulo e Pedro. Os seus nomes podem se agregar a Erasto, tesoureiro de Corinto, Aristarco, o macedônio, e Trófimo de Éfeso, convertido por São Paulo, e seu colaborador, assim como José, comumente chamado Barsabé, e Ananias, bispo de Damasco, cada um dos 70. A segunda perseguição sob Domiciano, em 81 depois de Cristo, de natural, Domiciano era inclinado também à crueldade, deu morte primeiro a seu irmão e logo suscitou a segunda perseguição contra os cristãos. Em seu furor, deu a morte a alguns senadores romanos, alguns por malícia, outros por confiscar seus bens. Depois mandou que todos os pertencentes à linhagem de Davi fossem executados.
entre os números, ou seja, entre os numerosos mártires que sofreram durante esta perseguição, estava Simeão, bispo de Jerusalém, que foi crucificado, São João, que foi fervido em óleo e depois desterrado a Patmos. Flávia, filha de um senador romano, foi do mesmo modo desterrada ao ponto e se editou uma lei dizendo que nenhum cristão, uma vez trazido ante o tribunal, ficasse isento do castigo sem que renunciasse à sua religião. Durante este reinado, se redarguiram várias histórias inventadas com o fim de danificar os cristãos. Tal era a paixão dos pagãos que toda fome, epidemia ou terremoto que assolasse qualquer das províncias romanas era atribuída aos cristãos, ou seja, os cristãos eram culpados de todas essas coisas. Essas perseguições contra os cristãos aumentaram o número de informantes e muitos, movidos pela cobiça, testemunharam em falso contra as vidas de inocentes. Outra dificuldade foi que, quando qualquer cristão era levado ante os tribunais, era submetido a um juramento de prova e se recusavam tomá-lo, eram sentenciados à morte. Também se confessavam serem cristãos, a sentença era a mesma. Os seguintes foram os mais destacados entre os numerosos mártires que sofreram durante esta perseguição. Dionísio, o Areopagita, era ateniense de nascimento e foi instruído em toda a literatura útil e estética da Grécia. Viajou depois ao Egito para estudar astronomia e realizou observações muito precisas do grande eclipse natural que teve lugar no tempo da crucificação de Nosso Senhor. A santidade de sua forma de viver e a pureza de suas maneiras o recomendaram de tal modo entre os cristãos em geral que foi designado bispo de Atenas. Nicodemo, um benevolente cristão de alguma distinção, sofreu na Roma durante o furor da perseguição de Domiciano. Protácio e Gervásio foram martirizados em Milã. Timóteo, o célebre discípulo de São Paulo, foi bispo de Éfeso, onde governou zelosamente a igreja até 97 depois de Cristo. Nesse tempo, quando os pagãos estavam para celebrar uma festa chamada Catogogião, Timóteo, enfrentando-se à procissão, os repreendeu severamente por sua ridícula idolatria, o que exasperou de total modo a plebe, que caíram sobre ele com paus e os espancaram de maneira tão terrível que expirou 2 dias pelos efeitos dos golpes. Amados irmãos, assim sofreram os cristãos durante a primeira e a segunda perseguição. A primeira perseguição sob Nero, que foi um carrasco para os cristãos. A segunda perseguição sob Domiciano, que também cruelmente, de todas as formas, procurava sacrificar cristãos, matando-os para que a igreja fosse destruída. Mas a igreja crescia ainda mais com a morte dos seus mártires, com a morte daqueles que não negavam a Cristo, com a morte daqueles que não deixavam de fazer a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sabendo que estavam perseguidos, mesmo sabendo que poderiam ser mortos a qualquer momento. A igreja cresceu de uma forma fabulosa, de uma forma grandiosa entre essas perseguições. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre esses imperadores que perseguiram a igreja, tentando destruir a igreja. Mas Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, ele disse que a sua igreja não seria destruída. Ele disse que também o ladrão, ou seja, o diabo, veio matar,
veio roubar, veio destruir, mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância, e Jesus falava sobre a vida eterna. Amados irmãos, vamos permanecer firmes nos caminhos do Senhor, buscando a sua presença, às vezes sendo perseguidos, às vezes sendo criticados, às vezes sendo caluniados, mas vamos continuar firmes na presença de Deus. Deixemos a perseguição, entreguemos essas perseguições, entreguemos essas aflições nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa vida nas mãos do Senhor. E assim, sofrendo, mas alegre, felizes, porque Jesus Cristo nos dá esperança de salvação, porque a sua palavra nos conduz à vida eterna. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa continuar firme na casa de Deus, na presença do Senhor, fazendo sempre com alegria a obra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você tenha paz em seu coração. E até a nossa próxima aula sobre os mártires da igreja.